Eu não gosto de velório. Não é nem por medo, é mais porque... Sei lá, parece que todo mundo se obriga a fingir que tá sentindo a mesma coisa. Mas no fundo ninguém sabe direito o que falar. E aí eu fico no meu canto, quieto, meio que fingindo também. Esse foi lá na casa da minha avó. Bairro simples da Baixada, calor grudado no teto, ventilador fazendo barulho de hélice velha e um lençol cobrindo a janela da sala, onde ficou o caixão. Era do meu tio, irmão da minha mãe. Morreu de moto. E foi estranho. Disseram que ele bateu numa mureta vindo de madrugada, mas ele conhecia aquela estrada desde moleque. Parecia que tinha alguma coisa errada, mas ninguém ficou falando muito sobre isso. A casa encheu. Vizinhos, colegas de trabalho, uns primos que eu nem lembrava o nome. Minha mãe chorando calada, minha avó parecendo que tinha levado uma pancada por dentro. E eu ali, encostado perto da estante, olhando para o chão, mexendo no celular só para parecer ocupado. Meu tio sempre foi o único da família que me chamava para conversar sem me zoar. Perguntava das coisas que eu gostava, das placas de vídeo que eu acompanhava, até fingia que entendia quando eu falava de mod de jogo. E mesmo assim, quando eu cheguei lá e vi ele parado, duro, dentro daquele caixão, não sei explicar. Parecia que tinham desligado o mundo e todo mundo fingindo que estava ligado ainda. Só que aí ela apareceu. Uma mulher que ninguém conhecia. Rosto inchado, maquiagem borrada de choro, o vestido preto grudado de suor. E no colo, uma criança, menina. Pequena, devia ter uns 4 anos no máximo. Cabelinho preso, olhando em volta sem mexer a cabeça. Ela entrou sozinha, com o corpo meio curvado para frente, como se estivesse carregando alguma coisa pesada que não dava para ver. Ninguém foi até ela. E ela também não cumprimentou ninguém. Ficou encostada na parede, apertando a filha contra o peito. Esperou todo mundo passar pelo caixão, como se ela tivesse um horário marcado. Quando chegou a vez dela, foi como se alguém tivesse abaixado o som do ambiente inteiro. Ela foi andando devagar e a menina foi olhando para frente o tempo todo, com o queixo encostado no ombro da mãe. Quando parou em frente ao caixão, a mulher tremeu, respirou forte e aí falou, do nada, em voz alta, com os dentes trincando. Você prometeu que ia contar, você disse que ia assumir. Eu lembro da frase como se tivesse sido jogada dentro da sala. Ninguém entendeu. Um homem tossiu lá no fundo. Uma vizinha segurou o terço com mais força. E a mulher tirou um envelope da bolsa. Era um envelope marrom, meio amassado, cheio por dentro. Ela colocou em cima do peito dele com as mãos tremendo. Isso aqui é seu também. Olha bem para a cara dela. A menina ainda não piscava. E aí, a mulher deu um passo para trás. Só que antes de sair, falou de novo. Se a verdade não sair da sua boca, que pelo menos desça com você. Porque eu juro mesmo, que a sua filha vai ver coisa que criança nenhuma devia ver. Eu gelei. Minha mãe levantou de susto, mas não falou nada. Meu avô ficou pálido. A mulher então tirou um frasquinho da bolsa, transparente, e despejou um líquido sobre o envelope. Cheiro forte. Não era perfume, era mais para coisa de produto químico, tipo de limpeza, mas enjoado. E aí ela saiu, segurando a menina que virou para trás e acenou com a mão. Ela acenou para o caixão. Não foi para ninguém da família, foi para o caixão. A mulher nem olhou para trás. Passou no meio da sala como se tivesse feito o que precisava e só, e foi embora. Mas aquela menina, ela parecia ainda ali, mesmo depois. Quando fecharam o caixão, eu senti um peso no peito. Não era luto, era vergonha, desconforto, medo de estar vendo demais. E o pior, ninguém comentou. Nenhuma palavra sobre o envelope, nem sobre a mulher. Era como se o corpo estivesse sendo enterrado com a história inteira, só que ela não ficou lá embaixo. No dia seguinte, fui de novo na casa da minha avó levar uma encomenda para minha mãe que tinha esquecido. E quando entrei, vi ela parada no corredor, olhando para a porta da sala. Tinha uma foto colada por dentro. Era a foto da menina, sozinha. Colada com fita, meio torta, no lado de dentro da porta.
Ninguém sabia quem colocou, e minha avó parecia que tinha perdido o brilho. Ela não reagiu, só ficou parada, como se aquela imagem tivesse drenado ela por dentro. Depois daquilo, começaram a acontecer umas coisas pequenas, e foi aí que eu entendi que aquele velório não foi para enterrar meu tio, foi para desenterrar tudo o que ele escondeu. Depois daquele dia, eu parei de ir tanto lá. Minha mãe continuava visitando minha avó quase todo fim de tarde, mas eu inventava desculpa, falava que tinha coisa da escola ou que estava passando mal. Na verdade, eu só não queria entrar naquela sala de novo, nem passar pela porta com aquela foto, porque mesmo que já tivessem tirado, parecia que a imagem tinha ficado ali, como se a fita ainda estivesse colada, como se ela ainda estivesse olhando. Uma vez, minha mãe chegou em casa e comentou que minha avó não estava comendo direito, que andava falando sozinha, com a televisão desligada. Quando eu perguntei se ela achava que era por causa do velório, ela ficou em silêncio por uns segundos. Depois disse só: algumas verdades deixam mais peso do que a mentira. Eu não sabia o que responder, e acho que nem ela sabia o que queria dizer com isso. Umas 2 semanas depois, chegou uma mensagem no meu celular. Era um número que eu não conhecia. Não tinha nome nem foto, e o texto dizia: ela ainda está esperando você olhar para ela. Eu apaguei na hora. Fiquei suando, coração na garganta. Tentei pensar que era trote, mas ninguém sabia daquilo. Nenhum dos meus amigos tinha ido ao velório. Eu nem falei com eles sobre isso. Naquela noite fui dormir com o quarto fechado e o fone no volume máximo. Mas mesmo assim, por volta de umas 2 da manhã, eu ouvi passos no corredor. Só que o som era irregular, como se tivesse um sapato de um lado e o outro pé descalço. Devagar, arrastado, e uma respiração baixa, mas muito perto da porta. Não abri. Fiquei quieto, travado, com o cobertor até a testa. Quando amanheceu, fingi que tinha dormido normal. Mas meu olho ardia. E dentro do peito parecia que alguém estava apertando por dentro. Na escola, tive uma crise de riso no meio da aula de biologia. Do nada. Me perguntaram o que foi e eu disse que era nervoso. Só que não era. Era outra coisa. Era como se meu corpo tivesse tentado expulsar um medo que não saía por choro. Na semana seguinte, minha avó foi parar no hospital com um pico de pressão. Dizem que foi emocional. A enfermeira comentou que ela passou a madrugada toda chamando alguém pelo nome errado. Um nome que ninguém da família conhecia. Mas quando minha mãe foi visitar, encontrou um papel amassado na bolsa dela. Um bilhete, escrito de caneta vermelha. Você sabia desde o começo e escolheu calar. Minha mãe não falou disso com ninguém, só rasgou e jogou no lixo. Mas à noite me chamou para conversar. Ela me perguntou se eu tinha visto alguma coisa estranha no velório, se eu lembrava do rosto da menina. Eu falei que sim. E que ela olhava como se estivesse esperando alguma coisa abrir. Minha mãe tremeu o queixo, segurou o choro e falou baixinho: ela é igual ao meu pai. E ficou nisso. Depois disso, pararam de comentar qualquer coisa. A família meio que entrou num modo silencioso, como se todo mundo tivesse assinado um contrato invisível de não mencionar mais aquele dia. Mas eu ainda ouvia coisas, umas batidas na janela da cozinha da avó quando eu ia lá. Um barulho de brinquedo caindo no chão, sendo que ninguém mexia no quarto onde ela dormia antes. E o pior, os envelopes. Toda semana aparecia um novo, em cima da mesa da sala, sem remetente, sem nome, só com uma frase escrita. A última que eu vi dizia: o sangue dela ainda é seu. E foi aí que eu parei de ir, não por medo, mas porque naquele velório eu entendi uma coisa que ninguém falou. Não foi só o corpo dele que desceu tudo que ele tentou esconder, tudo que ficou preso nos cantos da casa da minha avó, nas paredes, na porta, nos olhos da menina. Ela não piscava, ela não falou nada, e mesmo assim, foi a única que enterrou alguém de verdade. A gente só assistiu. E eu ainda não sei se aquele tchau com a mão era para ele ou para mim.
Sabe aquelas coisas que você faz no automático porque já está acostumado, porque é só mais um dia de trabalho? Então, foi assim. O salão da Associação de Moradores ali do bairro São Joaquim já me conhecia. Eu já tinha feito som para aniversário, missa, formatura, mas nunca para os 4 de uma vez. Eram 4. 4 caixões no mesmo espaço, um de cada canto da sala. 3 idosos e uma moça de 22 anos. A menina estava no fundo, do lado da mesinha do café. Os outros ficavam ali mais próximos da entrada, onde o povo ia e vinha, rezava, entregava flor. Montaram esse velório comunitário porque ninguém tinha condição de pagar uma despedida separada. A funerária fez um acordo com as famílias, cedeu os caixões simples e a associação emprestou o salão para dividir o custo. Quem quisesse falar alguma coisa podia usar o microfone no centro. Era só ir lá e apertar o botão. Eu cheguei com o meu equipamento por volta das 5 da tarde. Tinha sido chamado em cima da hora para montar som ambiente e deixar um canal aberto para o microfone. Só isso, coisa básica. Não tinha nem isolamento acústico, nem tapume, nem biombo. Era uma sala grande de piso branco, sem cortina nem nada. O som ia e voltava seco, o povo cochichava e o eco batia de volta. Eu estava terminando de regular o volume quando ela veio falar comigo, a mãe da menina. Uma senhora magra, meio curvada, com uma camisa preta amassada, o cabelo grudado no rosto. Ela não falou alto não. Veio de ladinho, me cutucou no ombro e disse assim: "Quando eu for falar, você não deixa ninguém me interromper, não?" Na hora eu achei que era só nervosismo. Normal, né? Quem perde alguém assim, de forma tão repentina, fica meio perdido mesmo. Eu só acenei com a cabeça e falei "claro, pode deixar", como quem diz, "fica tranquila, vai dar certo." Só que ela estava me olhando de um jeito estranho. Não era só dor, era como se tivesse medo também. Um medo meio vergonhoso, como quem tem coisa guardada e não sabe se pode soltar. Depois disso, eu voltei para o meu canto. Fiquei ali, atrás da mesinha de som, com o fone num ouvido e o outro atento ao que estava rolando na sala. Vinha um, falava do pai. Depois outro, falava da avó. Homenagem simples, e o tempo passava. A parte da moça foi ficando para depois. Ninguém falava nada sobre ela. Nem os amigos, nem vizinho, nem colega de trabalho. Só a mãe ali, sentada sozinha, apertando as mãos no colo, como quem está segurando o mundo com os dedos. Foi quase 9 da noite quando ela levantou. Sozinha, em silêncio, atravessou o salão até o microfone. Não olhou para ninguém. Só se aproximou, apertou o botão e começou. Só que ela não falou da filha. Ela começou assim. Eu ouvi, foi de madrugada, um barulho seco, depois um chamado. A sala foi parando aos poucos, as conversas diminuíram, os pés pararam de arrastar no chão. Ela continuou. Eu sabia que ela não estava bem, eu sabia, só que eu tranquei a porta e ela bateu, e eu não abri. A voz dela tremia. Não era discurso de despedida, não era homenagem, era outra coisa. Um negócio que parecia um pedido, uma coisa mal resolvida que ela precisava tirar dali, e rápido. Eu pensei que fosse só mais uma crise, e não era. Eu errei com a minha filha. E agora, o coordenador do espaço, um senhor que organiza esses eventos pela associação, se aproximou de mim e fez um sinal para baixar o volume. Eu hesitei. Ele fez de novo, agora mais firme. Fui até o controle e cortei o canal de entrada do microfone. Ela continuou falando, só que ninguém ouvia mais. Ficou ali, na frente de todo mundo, com o rosto molhado, a boca se mexendo em silêncio. Ninguém entendeu nada. Alguns começaram a cochichar. Outros fingiram que estavam mexendo no celular. Eu fiquei parado, olhando a boca dela se mover atrás daquele silêncio inteiro. E foi assim que acabou. Ela caiu ali mesmo, do lado do microfone. Não bateu forte, não fez escândalo. Foi como se desligassem ela por dentro também.
Levaram a senhora para fora, deram água, botaram numa cadeira. Uma enfermeira que estava no velório se ofereceu para acompanhar. Dizem que ela teve um mal súbito. Eu não sei. Só sei que ninguém voltou a falar mais nada depois disso. A sala ficou muda. Não de respeito, de dúvida mesmo, de coisa suspensa. No outro dia, quando fui desmontar os equipamentos, vi que alguém tinha colado um papel com fita no tripé do microfone. Não era grande nem chamativo. Um papel de caderno dobrado no meio. Em cima, com letra miúda, estava escrito "Pro moço do som". Abri. A letra tremia tanto quanto a voz dela. Era curta. Dizia assim: "Moço, por favor, se eu travar, você me ajuda a continuar. Eu preciso falar. A culpa é minha." Eu fechei a porta. Ela me chamou. Eu não quis abrir. Era só isso. Eu só queria que alguém soubesse. Eu fiquei um tempo olhando aquilo, com o tripé na mão, o cabo enrolado, o peso da caixa no ombro e um pedaço de verdade, agora mudo, colado em papel. Ela me pediu ajuda e eu desliguei o som. Eu sei que tem coisa que não é da conta da gente, que tem dor que a gente só vê de fora, mas tem dia que isso não serve de consolo, porque tem coisa que nem é sua e mesmo assim te escolhe. Depois do velório, eu ainda fiquei mais de meia hora enrolando, desmontando as caixas devagar, enrolando os cabos como se estivesse esperando alguém voltar e pedir de novo o microfone. Mas ninguém voltou. Fui o último a sair. Só ficaram as flores murchando no canto. Uma das velas ainda insistia em pingar cera. Guardei o papel dobrado no bolso da mochila. Não mostrei para ninguém. Nem falei nada com os organizadores. Também não era meu papel fazer isso. Mas se for para ser sincero, eu fiquei com medo que rasgassem, que jogassem fora, ou pior, que fingissem que não viram. E aí eu seria o único a saber. E mesmo assim, ninguém ia ouvir. Naquela noite, dormi mal, a cabeça girando com a voz dela. Não o que ela disse no microfone, mas o que ela tentou dizer e não deixaram. Comecei a lembrar dos detalhes, do jeito que ela me olhou antes de tudo começar, do aperto que ela deu no próprio braço quando pediu para não ser interrompida. Eu achei que era ansiedade, um receio bobo. Tanta gente já me falou coisa parecida, eu não levei a sério. Mas agora eu fico pensando, e se aquele microfone fosse a única chance dela? Ela não queria perdão, não queria palmas. Ela só queria soltar aquilo que estava corroendo ela por dentro. E eu desliguei. Fui eu. Nenhum cabo caiu, nenhum fio arrebentou. O som estava limpo. O problema foi o que eu deixei fora do som. Sabe o que mais me persegue? É que ela não levantou a voz, não gritou, não insistiu. Ela só continuou falando, mesmo muda, mesmo sem retorno, como se tivesse certeza de que ainda podia ser ouvida por alguém. E ela foi, mas só por mim. Desde aquele dia, eu nunca mais fui chamado para um velório comunitário. O coordenador alegou que o povo prefere fazer cerimônia em casa ou na capela mesmo quando consegue. E eu entendo, deve ter pesado, mas o peso maior não foi deles, ficou comigo. Tem hora que eu fico pensando, será que alguém mais viu o papel colado no microfone e fingiu que não era nada? Será que a própria filha, quando bateu na porta, também achou que não valia insistir? E agora, com todo mundo em silêncio, a única parte que sobrou dessa história sou eu. Eu nunca mais vi a mãe da moça, nem soube se ela melhorou. Mas toda vez que eu olho aquele tripé guardado no canto da minha oficina, me dá uma vontade quase doentia de montar tudo de novo. Só para ligar o canal de entrada e deixar ali, aberto, esperando. Não por mim, nem por ela, mas por qualquer um que ainda precise falar alguma coisa antes que cortem o som. Foi no velório da Dona Rita, aquela senhora da missa das 6. Sempre que eu passava pelo salão paroquial de bicicleta, era o rosto dela que eu via primeiro. Sentava no mesmo banco, perto da imagem de São José, e voltava andando devagar para casa com aquele lenço na mão. Nunca falei com ela, só observava.
O velório dela foi numa terça-feira, começo da noite. A Vera, filha dela, organizou tudo com aquela calma que dá até medo. Sabe quando a pessoa parece já ter vivido aquilo antes? Mesa com café, copinho com bolacha de maisena, os arranjos de flor só de um lado do caixão. Tudo no lugar, tudo limpo. O salão estava frio e o ventilador girando sem força fazia mais barulho do que vento. Tinha bastante gente conhecida. Uns eu lembrava da escola, outros eram do tempo da cooperativa, dos anos 90. Só rosto envelhecido, cabelo ralo, costas curvadas e o mesmo olhar de sempre. Aquele que parece não ver, só lembrar. Sentei na fileira do meio, segunda cadeira da ponta. Cadeira de plástico daquelas que se você mexe muito, ela range. Fiquei ali, quieto, com a mão no joelho e o paletó apertando o pescoço. Achei que ia embora depois de meia hora, mas fiquei mais. Talvez pelo silêncio. Ou talvez por causa da forma como a Vera andava pelo salão. Com uma xícara de café na mão, cumprimentava com um gesto curto, olhava sempre na direção da porta. O marido dela estava sentado ali perto, do lado da saída. Camisa azul clara, cotovelo no braço da cadeira, perna cruzada. Não mexia um músculo. Parecia alguém que não queria estar ali. Não por desrespeito, mas porque tinha alguma coisa dentro dele que não cabia no velório. E foi ele. Quando tudo ficou em silêncio. Quando nem o ventilador mais gemia e as duas velhinhas que estavam fazendo o terço pararam para respirar. Foi naquele segundo de silêncio total, aquele que parece mentira, que ele bocejou. Mas não foi só um bocejo. Foi aquele tipo que a gente tenta segurar, mas escapa pela garganta. Fez som, um som molhado, arrastado, aquele que vem com tremor no olho, sabe? Um bocejo que parece cansaço de semana inteira. Na mesma hora, um dos senhores que estavam ali na minha fileira, seu Osório, se eu não me engano, virou levemente a cabeça e murmurou, como se nem tivesse pensando: foi igual no do meu irmão, mesminho assim. Não era para eu ter escutado, mas escutei. Na hora, o ar pareceu mais denso. Eu olhei para o homem que tinha bocejado, o marido da Vera. Ele estava com a cabeça caída para o lado, como se não quisesse contato com ninguém. E aí, como se tivesse sentido que aquele som virou o centro do salão, a Vera caminhou na direção dele e disse alguma coisa. Não escutei, só vi o movimento da mão dela tocando no ombro dele, leve, como quem tenta acordar um gato sem assustar. Ele só balançou a cabeça, devagar, e respondeu algo que deu para entender no gesto. Queria ir embora. Ela não insistiu, só voltou para o lado do caixão. O resto da noite ficou diferente. Ninguém comentou nada, claro. Não foi o tipo de coisa que você aponta e ri, mas o peso daquele bocejo ficou no ar. E é aí que eu digo, eu nunca dei atenção para essas falas de velório. Nunca acreditei em superstição. Eu sempre fui mais da lógica. Ensinei filosofia 34 anos. Aprendi a separar crença de padrão. Mas o que me pegou foi a lembrança. Porque aquele som, aquele exato som, já tinha acontecido antes. No velório do irmão do seu Osório, o mesmo bocejo, no mesmo horário. E também num salão paroquial, só que no da Vila Antunes, uns 2 anos atrás. Lembro como se fosse hoje. O rapaz que bocejou naquela vez foi o filho mais novo do falecido. Ninguém comentou nada, mas uma semana depois o rapaz teve um mal súbito, em casa, de noite. A história é a mesma. Foi aí que eu olhei para o relógio, 10h12 da noite, e olhei de novo para o marido da Vera. O corpo dele parecia pesado, os ombros caídos, os olhos semicerrados, como se a noite tivesse puxado ele com força. E aí bateu um desconforto esquisito, um pensamento que não era para ter vindo, mas veio. E se o bocejo for um tipo de convite? Não falei isso para ninguém, nem naquela noite, nem depois.
Só fui embora, meio tonto, com a gola do paletó incomodando o pescoço e a mão no bolso, sem saber o que procurava. Cheguei em casa, lavei o rosto, sentei na beirada da cama. Fiquei uns bons minutos olhando para frente. A única coisa que não saía da cabeça era o som. Aquele som arrastado, como se alguém puxasse o ar com esforço e devolvesse um sinal. Eu queria rir daquilo, queria mesmo, mas não consegui, porque o som foi igualzinho. E agora que eu falo parece exagero, mas na hora eu só consegui ficar em silêncio, como todo mundo naquela sala. E 7 dias depois, passaram 7 dias, exatos, terça seguinte, mesmo horário. Recebi a notícia pelo grupo da paróquia. Era uma imagem preta com o nome dele, o marido da Vera. Nome que a gente mal associava ao rosto, de tão quieto que ele era. E logo embaixo o aviso: velório no salão paroquial, mesmo lugar da sogra, horário, a partir das 8. Eu não ia, de verdade, não ia. Achei que já tinha ido em velório demais nos últimos anos. Começou a me fazer mal, mas alguma coisa naquele convite me empurrou. A repetição? A coincidência? Não sei. Eu só sei que fiquei em pé no banheiro, com o espelho embaçado pela água quente, e não conseguia decidir se colocava a camisa azul ou a branca, como se uma fosse mudar o desfecho da noite. Fui de azul. Cheguei no salão pouco depois das 9. O tempo estava mais abafado que na semana anterior. O ventilador era o mesmo, a disposição das cadeiras era a mesma, a mesa do café igual. Só mudava uma coisa: o olhar da Vera. Não era mais o da filha calma, que organiza tudo no meio da dor. Era o de quem não estava mais tentando entender nada. Só seguia, de um lado para o outro, mais magra, sem maquiagem, os olhos inchados. Me sentei no mesmo lugar, segunda cadeira da ponta, e pela primeira vez em muitos anos senti que estava ocupando o espaço errado, como se ali alguém estivesse esperando por mim, como se aquela cadeira já soubesse quem ia sentar ali. Não tinha tanta gente como na outra semana, mas os rostos eram os mesmos. Seu Osório de novo, no canto. As 2 senhoras do terço sentadas, mas sem rezar. O salão estava em silêncio, mas não era o silêncio respeitoso, era um silêncio inquieto, como quando alguém percebe uma repetição e tenta fingir que não. A Vera parava às vezes perto da porta, olhava para a rua, voltava, caminhava mais do que falava. A mão dela tremia, ela tentava esconder, segurando a xícara com as 2 mãos, e eu ali, com o paletó no colo, tentando não pensar no que já estava na minha cabeça desde cedo. Eu ficava me repetindo que aquilo era besteira, mas toda vez que alguém bocejava, mesmo que fosse um bocejo contido, meu estômago virava. Fiquei ali 1 hora sem beber café, sem levantar, só observando, até que um senhor na minha frente cochilou. E naquele micro cochilo, quando a cabeça dele caiu para o lado, meu corpo inteiro enrijeceu. Achei que ele ia abrir a boca, mas não bocejou. Eu sabia que estava ficando ridículo. Um professor aposentado com quase 70, suando por causa de uma crendice besta. Mas o que me assustava não era a superstição em si. Era a ordem dos fatos, a exatidão, o som, o horário, o rosto das pessoas que estavam ali, como se fossem plateia de uma peça que já sabiam o final. Saí do salão perto das 10h40, sem me despedir. Fui andando devagar, olhando para o chão. Quando cheguei na esquina da rua da igreja, uma coisa me parou. Eu não lembrava se tinha bocejado. Voltei o caminho inteiro na cabeça, cada segundo dentro daquele salão. Tentei lembrar do som da minha respiração, do ar entrando pelo nariz, da garganta, mas não vinha. E se tivesse sido num momento automático? Um reflexo? Um bocejo curto que passou despercebido até por mim? Fiquei parado ali debaixo do poste, com a mão no queixo. Começou a chover. Fina. Cheguei em casa com a roupa molhada no ombro. Tirei os sapatos na cozinha,
Sentei no banco do lado da pia e deixei a cabeça cair para trás. De novo, fiquei encarando o teto. A imagem do homem bocejando na semana anterior voltou como um sussurro, úmido, arrastado e pesado. E o que mais me incomodava era lembrar que eu reconheci aquele som na hora. Não foi depois. Foi ali, sentado no salão, ouvindo aquilo acontecer de novo. Como se minha cabeça tivesse ligado os pontos antes mesmo de eu querer. Na madrugada, acordei às 3, suando. Não tinha pesadelo, não tinha barulho. Só uma sensação. Fui até o banheiro, olhei no espelho, liguei a luz, encarei meu reflexo e fiquei lá, uns 5 minutos, só respirando e tentando não abrir a boca. A ideia de bocejar me deixava com medo. Sério. Medo de alguém ver. Medo de estar naquele salão de novo. No dia seguinte eu comentei com a minha vizinha. Só perguntei se ela conhecia a história do bocejo em velório. Ela riu. Disse que isso era coisa de interior, mas logo depois ficou séria. Disse que a mãe dela sempre falava isso, que quem boceja leva com ele o peso da noite. E aí ela perguntou, mas por que você perguntou isso, professor? Eu só respondi, por nada, só me lembrei. Mas a verdade é que desde aquele dia, toda vez que entro em igreja, velório, missa de 7º dia, eu prendo o ar. E não é por respeito, é por medo. Porque se for verdade, se aquele som for mesmo uma espécie de eco do que vem depois, então talvez eu não devesse ter voltado lá. Talvez eu tenha deixado escapar um gesto que não volta. E agora, cada vez que o cansaço me aperta e a boca quer abrir, eu engulo. Engulo com força e fico esperando alguém me chamar. Comenta aqui embaixo se você já ouviu essa história do bocejo em velório ou se já presenciou algo parecido. Pode parecer besteira para uns, mas para outros é exatamente isso que pesa no peito. A gente lê tudo e quando você compartilha, ajuda quem passou pela mesma coisa a não se sentir tão sozinho. A sala era pequena, sabe? Daquelas de cemitério municipal do interior, com parede coordenada, cadeira de plástico encostada uma na outra e um ventilador de teto que gira só por girar, sem refrescar nada. Fica em Minas, Zona da Mata, cidade onde todo mundo sabe o nome da mãe de todo mundo. E se não sabe, pergunta só para confirmar o sobrenome. Era a despedida da minha mãe, 67 anos. Teve um AVC do tipo que nem te dá chance de organizar pensamento. Foi na quarta. No sábado, ela estava ali, dentro daquele caixão branco que parecia menor do que devia. Acho que é o jeito que eles montam aquilo. Dá a impressão de que a pessoa encolheu. Eu sou o filho mais velho, servidor da prefeitura. Não era o mais próximo dela, nem o mais carinhoso. Mas era o que resolvia tudo. Médico, papel, flor, carro, urna, café. Não parei. Não parei nem quando chegou minha tia-avó chorando alto, nem quando o som do ventilador fez um barulho estranho, como se fosse cair. Eu segui funcionando, só isso. E ali, no meio de tudo, tinha o tio Gervásio. O tio Gervásio tem 89 anos. É irmão mais novo do meu avô, que já se foi faz tempo. Sempre foi o tipo que a família ouve por educação. Fala muito, fala enrolado e mistura lembrança com superstição. A gente respeita, mas não escuta. Fica naquela cadeira de canto, mexendo no lenço, coçando o braço, olhando fixo para as coisas como se elas fossem falar de volta. E ali ele estava, sentado perto da cabeça do caixão da minha mãe, olhando como quem vigia o fim. Na madrugada, depois que os mais distantes foram embora, ficou só a família de sangue. Eu, minha irmã, umas primas e os sobrinhos mais velhos. Gente que não fala muito, que prefere respeitar o silêncio do que ficar inventando consolo. Foi nesse momento que aconteceu. Meu sobrinho Diguinho tem 14 anos, estuda ali no colégio perto do campo. Se encostou num canto,
de frente para o caixão, com cara de quem já não sabe o que fazer com o próprio corpo. Ajeitou as costas na parede, olhou para o celular um pouco e cruzou os braços. Mas não foi aquele cruzar de braço de quem está bravo. Foi o de quem está entediado, de quem está em pé há muito tempo e só quer arrumar um jeito de descansar o peso. Braço por cima do outro, queixo baixo. Como qualquer menino que não foi ensinado que naquele lugar tudo tem motivo. Na hora, ninguém falou nada. Mas eu vi o tio Gervásio se mexer. Ele estava quieto há horas. Quieto e meio dormindo com o olho aberto. Mas na hora que o Diguinho cruzou o braço, foi como se ele tivesse levado um choque no banco. A mão dele subiu meio torta, tremendo, e ele começou a balançar a cabeça bem devagar. A primeira coisa que ele disse foi: não faz isso, menino. Eu nem entendi. Achei que era para outra coisa. Mas aí ele levantou um pouco da cadeira, coisa que ele não fazia desde antes do almoço, e apontou com a mão trêmula para o Diguinho. Descruza esse braço, menino. Agora, agora! A sala parou. Parecia que até o ventilador parou. O menino olhou assustado. Eu olhei para minha irmã. Ela apertou a mão da filha e o Gervásio continuou. Você tá chamando ele. Nesse ponto, ninguém sabia o que fazer. O menino descruzou, rápido. Soltou os braços como se tivessem virado espinho. Mas o tio Gervásio não se acalmou. Ele ficou repetindo aquilo. Foi assim que chamaram ele, no da minha irmã. Cruzaram braço. Eu vi o que deu. Aí, o clima mudou. Aquele silêncio respeitoso do velório virou outra coisa. Virou um peso. Ninguém falava, ninguém ria, ninguém mais encostava perto do caixão. Eu mesmo me sentei, que foi a primeira vez desde que cheguei. Mas o que mais me incomodou nem foi o susto. Foi o nome que ele falou depois. Porque ele não disse só ele. O tio Gervásio olhou para o chão, como se visse a sombra de alguém ali, e disse com a voz mais fina do mundo: O Dieguinho. Foi o Dieguinho. Aí minha irmã se levantou, na hora. Porque esse nome era o nome do outro sobrinho, um primo nosso que sumiu da vida da família de um jeito que ninguém comenta. Todo mundo diz que não resistiu quando era novo, mas tem coisa mal contada. Minha mãe nunca falou direito o que aconteceu. Dizia que foi um erro, uma besteira, coisa de menino rebelde, que era pra gente não repetir. Que o nome dele era de guardar em silêncio. Mas o velho soltou. E ninguém teve coragem de mandar ele calar a boca. Porque ele não falava como quem estava lembrando. Ele falava como quem estava lá. Como se ele tivesse visto naquele outro velório alguém cruzar os braços igualzinho. E como se ele tivesse certeza de que aquilo era o que trazia o próximo. A partir dali, ninguém mais relaxou. A sala, que antes tinha cheiro de flor e café morno, ficou com um ar parado, quase úmido, como se o teto tivesse baixado um pouco, como se a própria sala não quisesse mais aquela conversa. O Diguinho se sentou no canto, com os dois braços enfiados entre as pernas. Não olhava mais para o caixão, nem para ninguém. Eu lembro de ter pensado que ele nem entendeu o que significava aquilo, mas entendeu. O jeito que ele abaixava a cabeça dava para ver. O menino ficou quieto, como se tivesse feito algo muito pior do que realmente fez. E o velho não piscava. Ficou de olho fixo na cadeira onde o Diguinho estava antes, como se esperasse ela mexer sozinha. Minha prima tentou puxar assunto. Contou uma história da infância, da época em que minha mãe fazia pão de queijo para vender. Ninguém riu, nem ela mesma. A história só foi morrendo no meio da própria frase. Minha irmã cochichou para mim se a gente não devia levar o tio Gervásio embora. Mas quem ia tirar ele dali? Ele estava preso no chão. Ou no tempo. Parecia que tinha voltado para outro velório. E ninguém queria ser a pessoa que ia tocar nele e ouvir mais alguma coisa. Foi aí que eu decidi sair. Não por medo, por exaustão mesmo. Já era quase 4 da manhã. Eu tinha que voltar para buscar uns documentos para o enterro. Queria aproveitar a hora que ninguém ia notar minha ausência. Falei que ia só ali em casa, pegar roupa,
dar um banho no rosto. Falei como quem fala mentira branca. Mas a verdade é que eu queria sair dali para respirar num lugar onde ninguém tivesse lembrando da gente quem ia ser o próximo. Quando fui passando pela porta da sala de velório, virei o rosto para trás. Só por reflexo. Só para ver se o ventilador ainda estava girando. Se o café tinha acabado. Se o Diguinho tinha descruzado mesmo. Mas o que eu vi foi o tio Gervásio, sentado do mesmo jeito na mesma cadeira, com o lenço amassado na mão e o olho colado naquela cadeira vazia. A do Diguinho. Ele não piscava, não olhava para o caixão da minha mãe, não olhava para ninguém, só para aquela cadeira. E eu juro que parecia que ele estava esperando alguém sentar ou voltar. Eu não consegui voltar naquela sala, só fui direto para o enterro no dia seguinte. E desde então, tem uma coisa que não me sai da cabeça. Durante o enterro do Dieguinho, eu era pequeno. Mas lembro de uma cena. Lembro de alguém encostado na parede da capela. Braço cruzado, queixo baixo, igualzinho. E lembro do tio Gervásio gritar com alguém naquele dia também. Só que ninguém escutou, ou não quis escutar. Na hora eu quis rir, juro que quis. Mas depois... não teve mais ninguém que ficasse de braço cruzado naquela sala. Nem por costume, nem por acidente. Porque agora a gente sabe, e quem sabe não repete. Se você já viu alguém cruzar os braços num velório e sentiu um arrepio, talvez não tenha sido só respeito.